Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef, e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos abordar um tema importante, vamos falar sobre financiamento imobiliário e correspondente bancário. E para isso trouxemos dois especialistas, meus amigos Luciana Magalhães e Luciano Magalhães, da LM Assessoria. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma honra ter vocês aqui conosco. Olá, Marcelo. A honra é nossa. Queremos agradecer pela oportunidade de estar aqui. Marcelo, agradecido pela oportunidade também. Perfeito. E assim, a gente faz essa pergunta para todos os convidados e eu não poderia deixar de fazer para vocês. Como tudo começou? Como surgiu a LM Assessoria? A LM Assessoria, ela surgiu, Marcelo, de um momento em que nós passamos por essa situação de querer financiar um imóvel. Alguns anos atrás, nós procuramos um correspondente, querendo saber como funcionava todo esse processo, no qual a gente viu como era importante conhecer o passo a passo e entender um pouco mais para que a gente conseguisse adquirir aquele imóvel, E eu também já tinha alguns conhecimentos bancários, alguns conhecimentos nessa área que eu já havia trabalhado também com correspondentes, então já conhecia o trabalho. E também sou formada com gestão de pessoas, então eu uni o útil ao agradável, Já tinha uma experiência ali, né? Exatamente, então assim, eu já conhecia um pouco, já trabalhava na área bancária, já tinha o conhecimento do financiamento imobiliário e também tenho essa pegada básica que a gente sabe qual é o retorno no futuro, né? Exatamente. Aí nós decidimos, há algum tempo, colocar isso em prática, ajudar outras pessoas, Então, isso é fundamental. Ela surgiu ali de uma experiência nossa e ao mesmo tempo uma experiência minha que eu já tinha, Então a LM, ela tem uma referência do nosso nome, que é Luciana e Luciano Magalhães, tá? Os dois, né? Raro, Os né? dois. Fizemos uma junção ali, dos nossos dois nomes e colocamos o nosso leão como um ícone nosso, que eu sou leonina. Legal, tá aqui na frente, Já tá no posicionamento de vocês. E ele simboliza ali o quê? Ele simboliza força, ele simboliza desafios, ele simboliza uma conquista, Então a gente quer hoje mostrar para o cliente que a LM, ela ajuda o cliente a realizar sonhos. Então ela começou com esse propósito de ajudar os clientes a realizar o sonho. Legal. E assim, meus amigos, eu sempre digo que o óbvio, ele precisa ser dito, O que é um correspondente bancário? Correspondente bancário, ele é um profissional ou uma empresa capacitada, credenciada, para fazer esse elo entre o cliente e o banco, no qual o cliente ele quer adquirir ali um produto financeiro, e o cliente e o correspondente ele faz esse elo, entre as duas partes. Lembrando que o correspondente bancário ele não é um banco, tá? O correspondente bancário ele é o responsável ali por fazer uma análise de crédito, acompanhar todo o processo, mas quem decide se vai liberar o crédito ou não é o banco e não o correspondente bancário. Então eu posso dizer que esse elo ele é extremamente importante para o resultado acontecer, Ele que entende todo o processo e facilita para que o cliente possa comprar um imóvel. Seria mais ou menos isso? Isso, exatamente, Então o correspondente bancário ele pega ali desde o início na mão do cliente, ajuda desde uma simulação, tirar todas as dúvidas, ajuda o cliente a caminhar, desde do processo em si, de preenchimento de formulários, documentação, acompanhamento daquela proposta, até a assinatura de contrato e uma pós-assinatura também. Ele acaba sendo um facilitador personalizado do cliente. Legal. Imóvel, Perfeito. Acaba ajudando muito nessa papelada. É indispensável, vamos dizer assim, É indispensável para quem hoje deseja financiar um imóvel, o correspondente ele ajuda muito. Muito cliente tem muita dúvida, tem muita insegurança, Então, ele precisa de um apoio. E o correspondente, além dessa parte burocrática, de fazer toda a parte de análise, documentação, ele passa segurança para o cliente, nesse passo a passo. Entendi. E vamos lá. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que vive
no aluguel ali e está pensando em comprar o seu primeiro imóvel. A pergunta que eu faria para vocês é a seguinte: qual que seria o primeiro passo? Ele procura o imóvel, ele olha a conta bancária, se está acessível ou não? Qual que seria esse primeiro passo? O primeiro passo, sem dúvida, é saber se ele consegue o crédito. Entendi. Né? Eu faço uma analogia que a Luciana até gosta, né? Que quando a gente vai no mercado fazer compra, né? Você passa toda a compra, aí você terminou de passar a compra, você vai passar o cartão de crédito não passa. Ou seja, você não vai levar os produtos, né? Fora o mico, né? É foda. Aí no crédito imobiliário funciona da mesma forma. Você vai lá, vai olhar o imóvel, né? E aí depois você vai tentar fazer o crédito não vai acontecer. Então, ou seja, você perdeu tempo, né? Você perdeu tempo, fez o corretor perder tempo. Verdade. Então, o importante e o primordial seria você fazer a sua análise primeiro, né? É que muitos clientes hoje acabam fazendo o processo inverso, né? Eles procuram os corretores, procuram os imóveis, fazem as visitas, mas sem saber se ele pode mesmo, né? Se ele vai conseguir o crédito. É um tiro no escuro ali, né? Ele tá indo... É um tiro no escuro, né? Lógico que não é proibido, né? Não existe uma regra de ter que aprovar primeiro para depois ver o imóvel, mas é interessante. A gente orienta primeiro fazer a análise de crédito, verificar se tem a capacidade financeira, se o banco vai liberar, e aí sim procurar o imóvel. Ou alguns clientes já têm algum imóvel à vista e já pede essa análise de crédito antes. E olha que legal que acontece. Às vezes o cliente já consegue, nessa análise, ele vê qual é a capacidade de crédito que ele consegue. Ou seja, aí depois ele, eu consigo X. Ele vai procurar um imóvel próximo disso que ele conseguiu. Então, é o tiro certo. Qualquer pessoa pode financiar um imóvel? Como é que são os pré-requisitos do banco? Sim, hoje qualquer pessoa pode financiar um imóvel, sim, mas tem que seguir as regras, né? Então, para conseguir financiar um imóvel, tem que ter acima de 18 anos, tem que ter uma renda, a renda tem que ser compatível, ele também tem que ter a vida financeira organizada, né? Não ter nenhuma restrição, nenhum comprometimento de renda. Então, se o cliente seguir todas essas regras, ele consegue sim financiar. Então, hoje nós conseguimos afirmar que todas as pessoas conseguem sim financiar, desde que se enquadrem nessas regras. E assim, o crédito ele pode ser negado, e a base que a gente fala é assim, quais são os erros mais comuns que, de repente, a pessoa fala assim, eu vou procurar lá o correspondente. Obviamente, se vocês estão na área já há um bom tempo, qual que é o erro mais comum que acontece? O erro mais comum é quando o cliente tem um comprometimento muito alto de renda, né? Ele tem um percentual mais ou menos disso? Ele está com a renda comprometida. Os bancos, né, falam que é 30% da renda que você pode comprometer. Então, se ele tiver com isso já comprometido e ele for buscar tentar fazer um financiamento, provavelmente ele não vai conseguir. Tá. E profissionais são MEIs, autônomos, eles conseguem fazer esse financiamento? Sim, Marcelo. Antigamente não, né? Antigamente os MEIs... Era mais burocrático, né? Bem mais burocrático, porque ainda temos aquela questão, né? Eu não sou CLT, eu não tenho meu holerite, né? Uma renda, a minha carteira ali assinada, né? A antiga carteira assinada, que ainda a gente tem essa questão de carteira assinada. Então, eles ainda acreditam que não conseguem, né? Mas hoje em dia consegue. Todo profissional que é MEI, que é um autônomo, consegue sim financiar, tá? Hoje os bancos aceitam esse tipo de cliente e eles conseguem também comprovar a renda através de um imposto de renda de pessoa física, através de extratos bancários, que alguns bancos aceitam, né? Então hoje os bancos, eles enxergam todos esses clientes com capacidade sim de financiar. Então não é impossível, tá? Eles só precisam também se enquadrar em algumas regras, mas conseguem financiar sim. Inclusive, Marcelo, a maioria dos meus clientes hoje, a maioria são clientes com renda informal, MEI, no qual a gente consegue aprovar praticamente 99% deles. Que legal. E assim, eu tenho alguns amigos que eles são meio desorganizados. Eles acham que, por exemplo, se algo custa R$100, ele tem R$101.
que ele acha que vai pagar aquilo, né? Um exemplo paralelo. Existe outros custos além da entrada, por exemplo, no financiamento que a pessoa precisa se programar? Tem sim. Então, todo financiamento imobiliário hoje, os bancos eles exigem em média 20%, no mínimo, né, 20% de entrada. Isso depende também de cada banco, tá? 20% aproximadamente. No mínimo 20%. Esse 20% ele vai depender ali do valor do imóvel, ele vai depender da capacidade daquela renda dele, né? Mas além da entrada, o cliente tem que ter em mente que ele vai ter umas custas com o banco em relação à vistoria do imóvel. Isso é importante. Muito importante, porque o engenheiro ele vai até aquele imóvel, ele vai avaliar fisicamente aquele imóvel para falar para o banco, olha, esse imóvel ele está ok, fisicamente bem, a gente vai aprovar para que siga com o financiamento. Mas esse serviço executado é cobrado, né? O Sim. banco é um serviço à parte, porque não é o banco que faz, o banco contrata uma empresa terceirizada, né, de engenharia, que são várias espalhadas pelo Brasil todo, então eles vão executar um serviço no qual o cliente tem que pagar uma tarifa de vistoria. Essa tarifa de vistoria, cada banco também tem uma tarifa diferente, então não existe uma tarifa ali fixada, você vai pagar X, né? Então cada banco tem a sua tarifa, tá? Depois dessa tarifa de avaliação de imóvel, que é a vistoria, o cliente, depois da contratação, ele também vai ter as custas de ITBI, pagar o ITBI para a prefeitura, e depois também com registro e cartório. Então, o cliente tem que colocar em mente que, além da entrada que ele vai dar para fazer aquele financiamento, ele também tem algumas custas, sim. Daí a importância de se planejar, né? Eu vou comprar um imóvel, eu tenho que se planejar para essas custas também, né? Como diria o Capitão Nascimento, né? O conceito de estratégia, né? Isso. É bem isso. E, meus amigos, uma pergunta assim, qual é a média, né, de prazo de financiamento? Porque eu escuto algumas pessoas falando, nossa, é muito tempo. E baseado nesse muito tempo, você consegue amortizar isso, diminuir esse prazo? Dependendo da idade, a pessoa consegue financiar até em 420 meses. São 420? 35 anos, né? Mas não quer dizer que ela vai ficar 35 anos pagando. O que ela pode fazer é amortizar, né? E amortizar tanto no valor da parcela quanto no prazo. Isso tem muita gente que financia em 35 anos e acaba quitando em 20, em 15 anos. O mais interessante também, Marcelo, que as pessoas acham, eu vou pagar 35 anos, mas elas estão ali pagando aluguel há quanto tempo? Às vezes não pensa nisso, né? Não pensa nisso. E hoje a parcela de um financiamento, ela está muito parecida com o valor de aluguel. Eu pego alguns casos que os clientes estão pagando um valor maior de aluguel. Sério? Maior. E na hora que a gente faz ali a simulação, o cliente enxerga que ele está pagando mais caro pelo aluguel, né? Lógico que a gente sabe que o cliente, ele tem alguns que preferem, né, pagar o aluguel do que comprar um imóvel, mas ele está pagando aluguel por muitos anos, no qual ele não vai ter ali no final algo que é dele, né? Ele não está pagando algo dele, né? Então, o financiamento, o cliente paga 35 anos, paga 420 meses, mas ele está pagando algo que é dele e está construindo patrimônio. Entendi, legal. E os imóveis também vêm a valorizar, né? Às vezes você compra um imóvel aí que em 5 anos acaba tendo uma valorização muito grande. E vamos falar um pouquinho da LM. A gente vive participando de network em algumas associações, em grupos de empresários, e a gente sabe que existem várias empresas similares, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais da LM. Qual é o grande diferencial de vocês? O diferencial da LM, um dos pontos é a segurança, né? A gente trabalha com a lei de proteção de dados. Então, o cliente vai passar a documentação para a gente, ele vai ter certeza do sigilo da documentação, né? Segundo ponto, agilidade. A Luciana procura entrar em contato com os clientes ou responder de maneira rápida, né, eficaz, para que a gente otimize esse tempo e consiga fazer o financiamento mais rápido. E o diferencial da LM é o que também? A gente busca fazer um estudo do cliente
para ver a capacidade de crédito dele e levar ele até um imóvel que ele possa comprar. Mais personalizado ali, mais personalizado, exatamente. E tudo isso com, né, o nosso jeito, a nossa segurança e com um prazo otimizado. E a gente tenta também hoje fazer um atendimento mais humanizado, né? Isso é fundamental nos dias de hoje, muito, né? Muito, assim. Então, conversar com o cliente, entender um pouco dele, entender um pouco da história, entender aquele momento dele, se ele pode naquele momento, ou se ele deseja futuramente, não é às vezes aquele momento, mas ele quer só informações, ou ele quer saber se ele consegue ainda, né? Então a gente consegue dar esse atendimento humanizado, conversar, passar segurança, né? Então é um dos nossos também... Tem que ser um pouco de psicólogo, né? A gente tem que ser assim, porque nós pegamos várias situações, né? Então a gente trabalha também com bastante corretores, imobiliários, os pais também, eles precisam dessa agilidade, precisam que a gente tenha esse conhecimento, né? Então eles procuram a gente, que eles sabem que nós temos essa experiência, essa responsabilidade de atender o cliente da melhor forma e passar sempre o melhor caminho. Que legal, que legal. E como é que os clientes chegam até vocês, até a LM? Hoje em dia os clientes, eles chegam, a maioria, através de indicação, tá? Lógico que também através das nossas redes sociais, eles conhecem bastante, né? Mas eles chegam através de indicações de clientes que já fizeram financiamento conosco, no qual ele vai passando um para o outro, aquele famoso, né, boca a boca, né? Que é o melhor, né? É o melhor, porque eu acho que quando o cliente vem e procura e fala assim, olha, o fulano me indicou, né? E a gente fica muito satisfeito com isso, que a gente vê ali o resultado, né? Que a gente fez um bom trabalho e uma pessoa está indicando para outra, né? Então isso pra gente é maravilhoso. E uma outra forma que o cliente chega muito pra gente também é através dos nossos parceiros, que são os corretores e as imobiliárias, tá? Nós temos grandes parceiros, pessoas responsáveis, pessoas que fazem um bom trabalho, que tá sempre conosco no nosso dia a dia, caminhando junto. Lógico que sempre tem parceiros novos, né? A gente tá sempre procurando parcerias novas, mas esse também é um elo, né? Que traz bastante cliente pra gente. Perfeito. E a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa e a gente sempre conversa com outro empresário e tem gente que tem um pensamento, é quase impossível eu financiar um imóvel. É muito tempo, é muito caro, isso e aquilo. Que conselho vocês dariam para quem tem esse tipo de pensamento? Olha, Marcelo, o melhor conselho que nós damos hoje é a pessoa se programar. Né, fazer ali um estudo financeiro, o quanto que ela precisa, o quanto ela pode, ou ela não tem aquela entrada ainda, então ela se programar, juntar aquele valor, né? Então hoje o nosso maior conselho é se programar para poder futuramente conseguir, né, conquistar aquele imóvel. Não fazer dívidas, não fazer muitos empréstimos, não pagar com atraso as contas. Ser consciente ali, né? Ser consciente. Se tiver endividado com algum banco e fizer algum tipo de negociação e ficar com uma dívida interna, também isso pode prejudicar mais adiante. O banco pode enxergar ali como não como um bom cliente, não querer mais fornecer o crédito, né? Mas acho que o principal é se programar, né? Se programar, acreditar, sonhar que vai fazer acontecer, né? Porque não é impossível, né? Eu falo através do nosso caso, no qual a gente também achava que estava impossível a gente conseguir financiar, mas nós conseguimos juntar os nossos recursos, vender um carro que a gente tinha, né? Juntamos daqui e dali mais o carro e a gente conseguiu achar um bom imóvel também, porque nós tivemos ajuda também de um corretor parceiro. Legal. Que buscou pra gente também o imóvel que a gente precisava dentro daquilo que a gente podia. Então, muitas vezes a gente também tem que dar esse conselho para o cliente. Às vezes a gente não consegue começar com o maior. É verdade. Então a gente tem que dar aquele passo passo a passo, no qual a gente consegue. Então hoje, o que você consegue? Então começa com aquilo que você consegue e depois você parte para aquilo que você realmente deseja. Então não é impossível, a gente tem que sonhar sim, mas a gente tem que ter o pé no chão. Na hora que a gente fala de dinheiro, a gente tem que ter o pé no chão. Perfeito. Temos que sonhar, a gente precisa sonhar. Querer sempre o melhor, querer uma casa melhor, um apartamento melhor, morar no melhor bairro, a gente tem que sonhar. Mas é que hoje o cliente tem que entender, colocar o pé no chão. Falar assim, eu sonho sim, mas eu preciso entender qual é a estratégia. Essa palavra que vocês falaram foi entender perfeito. A minha realidade. Então hoje o que eu posso? Eu posso comprar esse menor? Eu vou começar com esse menor. E vai dando um passo de cada vez. Daqui a pouco ele vende aquele imóvel, já está comprando outro.
Acontece comigo de cliente que já comprou o primeiro, vendeu, está vindo financiar o segundo. Que legal. Porque aquele imóvel que ele comprou primeiro, o valor dele já aumentou, então ele vendeu e já está fazendo um financiamento de outro imóvel com um valor maior, um lugar melhor, né? Às vezes um apartamento com a metragem maior, né? Então, isso que é importante, o cliente entender que ele precisa se programar e fazer aquilo que dá nesse momento, ter o pé no chão, porque falando em dinheiro, a gente precisa ser responsável. E às vezes é o degrau, né? Deu o primeiro degrau e depois agora já está indo para o segundo, né? Se programou e a valorização ajuda também, né? Sim. Aqui em Jundiaí valoriza rápido demais. Muito, Jundiaí região, assim, e a gente... Tá crescendo muito Jundiaí, né? Bastante. Então, esse é o momento de financiar, tá? Os bancos, né? Eles estão querendo oferecer crédito, eles querem oferecer o crédito. Lógico que o cliente precisa se enquadrar. Tá na regra, né? isso é Estar fato. dentro das regras, né? Mas o cliente estando dentro das regras, o banco vai prestar sim, o banco vai financiar sim, né? Então as taxas de juros caíram um pouco mais, então o cliente agora ele tem um poder aquisitivo melhor, né? A gente tem ali uma intenção que a taxa vá melhorando também, né? E isso que o cliente tem que entender, que esse é um bom momento, para ele não perder a oportunidade. Perfeito. E eu vi que vocês estão falando de clientes, teve um caso ou outro. Tem algum cliente que marcou essa trajetória de vocês, que falou assim, valeu a pena eu ter feito a transição de carreira e hoje tá com a LM? Sim, tivemos vários, né? Vários clientes, assim, desde os mais desafiadores, no qual eles falavam que não ia conseguir. Eles mesmos já falavam, não vai dar certo. Faz 10 anos que eu tô tentando. Eu tô tentando, não vai dar certo. A minha renda, eu te falei, né, que eu atendo bastante e-mail profissional autônomo, de falar assim, não vai dar certo, o banco não vai aprovar. Você pode tentar, o banco não vai aprovar, né? E de aprovar. Que legal. Porque eu conheço ali os melhores caminhos, né, com o conhecimento a gente consegue aprovar o cliente, direcionar ele e mostrar para ele que ele consegue. Então a gente teve assim, alguns casos, né, bem desafiadores do cliente não acreditar e falar para mim assim, eu só vou acreditar no dia que você marcar a assinatura. Sério? Tive uma cliente assim maravilhosa que eu tenho muito carinho, porque eu crio um vínculo com os clientes, viu? Isso é importante. Fala do atendimento humanizado, que eu crio um vínculo com eles, né? Eu trato eles, lógico, com respeito, com atenção, com carinho, porque você vê que é um sonho, né, que eles colocam na sua mão. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Então eu acabo criando um vínculo afetivo com eles de verdade mesmo, né? E o mais gratificante de tudo, Marcelo, você vê a felicidade estampada no rosto das pessoas, né? É transformar vidas, né? Isso é um propósito, né? Tem aquela frase que fala, um cantinho para chamar de lar, né? Então, a gente está aqui hoje para isso, para tentar realizar o sonho das pessoas. E os clientes, assim, tem alguns que a gente percebe, né, que eles não acreditavam e, de repente, o sonho está ali realizando na hora que ele assina aquele contrato, a gente vê que ele, às vezes, cai na real naquele momento. Que legal. É emocionante, né? Emocionante. Na entrega da chave, a gente vê também ali, né? E tem alguns clientes que já têm imóveis, mas eles estão investindo. Sim. E isso também é muito legal, porque você vê que ele está conquistando mais um imóvel, ele está investindo, né? Então, você vê ali que o potencial dele também é diferente de um primeiro imóvel para uma aquisição de um investimento, né? Então, isso também é bacana de ver, que além de estar conquistando o primeiro imóvel, ele está aumentando o patrimônio dele. Que legal. E teve uma cliente de outro país, que chique. Internacional. Cliente de outro país que chegou aqui também, não vou conseguir, porque no meu país só quem consegue financiar imóvel são o pessoal do governo, né? Foi isso que a gente escutou. Entendi. Falar assim, não, aqui você está no Brasil e aqui o seu crédito vai ser aprovado. E foi aprovado e ela comprou. E ela voltou, Marcelo. Ela comprou o segundo imóvel. Então, no primeiro, ela viu que ela conseguiu, ela veio novamente, bacana. E ela conquistou já o segundo imóvel dela com a gente, que a gente conseguiu aprovar. Então, assim, os clientes, nós temos diversos tipos de clientes. Vários casos, né? Que legal. Vários casos, mas tem alguns que marcam, sim. E são histórias que vão marcando, né? Vão marcando. E para vocês é extremamente gratificante, né? Muito, muito gratificante. Como eu disse, né? A LM, ela surgiu disso, né? De um momento que a gente passou, no qual a gente viu
que a gente conseguia também ajudar outras pessoas, mas unindo também o meu conhecimento, no qual eu já gostava de fazer, e hoje eu faço com uma grande satisfação. Que legal. Meus amigos, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. A gente teve uma aula aqui com vocês, achei incrível. Eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais, deixassem seus contatos para que as pessoas possam realizar sonhos através da LM Assessoria, pode ser? Claro. Marcelo, foi um grande prazer a gente estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho e ensinando um pouco, né, do que a gente faz e como a gente pode ajudar as pessoas. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem para as pessoas que desejam ou têm o sonho de comprar um imóvel. Pode procurar a LM Assessoria, que a gente vai estar lá para atender eles com o maior carinho e maior prazer. Legal. Suas redes sociais? O nosso WhatsApp é 11 99179 6993 e também temos o nosso Instagram, que é lm.assessoria.correspondente. Perfeito. E a gente vai deixar uma lembrancinha, claro, né? Eu já vi que todo mundo... Cada podcast um presente, é isso? Vem aqui, deixa uma lembrancinha, a gente vai deixar, sabe? Uma lembrança, claro, né? Mas a gente faz questão de deixar aqui pro Marcelo. Show, gente. Obrigado. Olha lá, ó que chique. Gratidão, meus amigos. Obrigada, Marcelo. De verdade. E as portas estão abertas para vocês virem mais vezes aqui, tá bom? Com certeza, voltaremos. Maravilha. Muito obrigado. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial e eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente profissionais de excelência, assim como a LM Assessoria. E vamos encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Até o próximo programa.